gente volta aqui agora com a missionária Elisângela Almeida e vamos terminar aqui, fechar a sua história, Elisângela. A mudança começou quando esse rapaz apareceu, né? Ele te convidou e vocês foram fazer um programa fora da boate. Isso. Foi isso? Só voltando um pouquinho atrás, quando eu conheci esse rapaz, isso foi praticamente, tinha um mês que eu tava na boate. Ah, então você já tinha conhecido ele antes? Eu conheci ele na boate quando eu cheguei na boate. Tinha mais ou menos um mês que eu estava lá. E foi quando ele me viu pela primeira vez, que nós saímos, que eu encontrei com as pessoas e disse que era meu namorado. Ele concordou, né, afirmou que sim. Né, imagino o que passou na cabeça daquele coitado na época. Né? E aí, e os anos se passaram e nunca mais eu vi esse homem. Se passaram quase 7 anos e nunca mais eu vi ele. E aí, um belo dia, eu morava no Progresso e a gente tinha mudado para Santa Juliana, né, pro bairro Santa Juliana, e esse homem chegou. E ele ficou olhando muito para mim, mas eu já estava muito diferente. Eu tinha, na época, 13 para 14 anos, eu já estava indo para os 18, né, 18, 19 anos. Fisicamente, totalmente. Né? Ele viu uma menina nova, bonita, que não usava droga, não se alcoolizava, e quando ele me encontrou de novo, na verdade, nem eu mesma me reconhecia. Imagina uma pessoa que já tinha tantos anos que não me via, também não ia me reconhecer. Só que ele ficou muito interessado olhando para mim e perguntou qual era o meu nome. E eu perguntei para ele assim, mas qual era o interesse dele saber qual era o meu nome? Porque a gente vivia num ambiente assim, tenso a todo momento. Porque já aconteceu assassinatos na boate, né? Uma das moças foi morta lá dentro. Então, assim, então a gente vivia, depois que aconteceu isso, a gente vivia com medo. Então, até se perguntar seu nome, você já ficava meio assim, mas por que a pessoa quer saber meu nome? A gente nem falava o nome da gente para as pessoas. E aí, ele falou comigo, eu perguntei pra quê, né? Por que ele tava perguntando? Ele falou assim, não, porque eu conheci uma menina alguns anos atrás, só que não era nessa boate aqui, era em outra boate, mas ela era totalmente diferente de você, mas tem algum traço que me lembra. E aí ele tocou na palavra-chave. Eu saí com essa menina e ela falou pra mim, a gente saiu e ela falou que eu era namorado dela. E eu lembro, numa loucura, eu concordei que eu era namorada dessa menina, mas nunca mais ouvi ela. E aí eu olhei pra ele e falei assim, e se eu te falar que eu sou essa menina, você vai acreditar? Aí na hora ele assustou, ele falou que não era eu. Aí ele começou a falar, não, mas ela era assim, começou a falar as minhas características, ela era assim, agora hoje tá diferente. E aí eu lembrei de alguns detalhes, algumas coisas íntimas que aconteceu no dia e ele acreditou realmente que era eu, que era a mesma Elisângela. E ele tinha voltado lá 7 anos depois para te procurar? Eu não falo que foi para me procurar. Hoje eu entendo que era um propósito de Deus. Porque ele não voltou para me procurar. Naquele dia, naquele exato momento, ele não voltou para me procurar. Ele foi como um cliente normal na boate, né? Como todos os outros iam. Mas aí ele me reconheceu, né? Nós nos reencontramos lá. E ficamos juntos novamente, né? Ele como cliente, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ele pagou, foi embora. No outro dia ele voltou, deixou o número de telefone dele lá comigo, mas eu não liguei. Falei, tanto número de telefone que fica comigo, se eu for ligar para todo mundo, né? Eu não liguei. Passou 3 meses depois, ele voltou na boate. Só que eu olhava para ele, eu via que ele estava diferente. Ele não era mais a mesma pessoa que eu havia reencontrado. E aí, com esses 3 meses que passaram, ele sentou numa mesa, perguntou se eu queria beber alguma coisa, e como sempre eu bebia, né? Eu pedi uma bebida, e ele pediu uma água, ele não bebeu. Eu achei assim, não vai beber? Eu falei, você não vai beber? Ele falou assim, não. Aí foi na hora que ele me falou que ele foi lá com um único propósito.
Quando ele falou comigo isso, assim, sabe quando você cai na risada? Foi o que eu fiz. Ele falou comigo assim que ele era crente, foi a palavra que ele usou, que ele era crente, que já tinha 3 meses que ele estava na igreja, e que ele foi lá pra eu ser a namorada dele. Me pedir namoro. Me pedir namoro. E aí, gente, assim, eu não acreditei de forma alguma. Não acreditei, Carol. Foi assim uma coisa... Nem eu. Jamais, né? Aí você analisa comigo, a pessoa, né? Prostituta, usuário de droga, alcoólatra, totalmente destruída, com a vida totalmente destruída. Vem uma pessoa e fala que foi lá pra ser seu namorado. Aí já não foi ele, não fui eu mais que falei, foi ele que me pediu em namoro. E aí você riu na cara dele? Totalmente. Eu, assim, era tanta proposta que a gente recebia, que pra mim era mais uma. Era mais uma proposta normal. E aí, esse dia ele não quis fazer programa, não quis esse dia. E foi embora. Ele viu que eu não aceitei e foi embora. Só que eu sabia de um amigo dele que morava perto dessa boate. E eu ouvi eles conversando que eles iam encontrar no outro dia. E eu fiquei marcando. Peguei o colega dele, pedi o número de telefone, liguei pra ele. Depois que eu fiquei sabendo que ele pegou o número de telefone, rasgou, nem leu, né? Mas à noite ele me ligou, não sei como ele conseguiu o número. À noite ele me ligou e perguntou o que eu queria. Eu falei que ele voltasse lá pra gente conversar. Porque assim, quando ele foi embora naquele sábado, eu senti que parece que tinha uma verdade no que ele tava falando. Aí eu falei, vou ligar, não custa nada chamar ele pra vir aqui, né? E eu lembro que foi num domingo, ele voltou na boate. E aí, só que ele não queria mais que eu fosse namorada dele. Ele queria que eu fosse cristã, que eu me convertesse. E ele falou comigo, vai ter culto na minha igreja na quarta-feira. Isso foi no domingo, na quarta-feira vai ter culto. E eu queria que você fosse na igreja comigo. Mas até então a gente não era namorado, não era nada. Falei, então tá, a gente vai. Agora, eu fiquei pensando, como que eu vou entrar em uma igreja evangélica? Eu não tinha roupa pra entrar na igreja. As minhas roupas eram tudo roupa assim, que não dava nem pra sair na porta de casa. E aí eu lembro que eu comprei uma roupa, né, pra ir pra igreja. Aí eu fui pra igreja com ele nessa quarta-feira. Toda de roupa comportadinha? Toda, mais comportada do que hoje. Né? Toda comportada, assim, nossa, parece que já tinha até convertido. E quando chegou lá, tinha um pastor pregando. E esse pastor, ele pregava, falava sobre, em João 4, né, que falava da mulher que dizia que tinha tido 5 maridos, e Jesus responde que na verdade ela não tinha tido nenhum. Então, assim, falava totalmente da minha vida, sobre prostituição, sobre tudo. E eu virei pra ele e falei assim, mas você também é fácil, né? Você vir na igreja, conta a minha vida toda, pra me trazer aqui pra achar que é Deus que tá falando comigo? Falei com ele desse jeito. Ele falou, não, eu não falei nada, eles nem sabiam que você ia vir aqui e tal. E aí, mas aí no final, eu não, como diz, a palavra veio de encontro à minha vida mesmo, eu não tive, né, pra onde correr, eu falei, não, eu vi que ali eu tinha oportunidade de mudar de vida. Não, eu falei, não, eu vou... hoje, assim, eu brinco muito, eu falo que eu converti por causa do marido. Não foi por causa de Jesus, mas depois que Jesus que me pegou de jeito. Mas no início eu fui mesmo pra igreja, assim, porque eu vi uma oportunidade de mudança de vida. Eu falei assim, não, a pessoa tá fazendo uma proposta pra mim, né, de namoro, alguma coisa assim. Então vamos namorar, pra ver o que vai dar. E nesse dia que eu aceitei a Cristo na minha vida, voltamos pra boate de novo, porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha uma casa pra mim ficar, né? Nós voltamos pra boate e foi assim que nós começamos a ver o mover de Deus, que tinha o propósito de Deus naquele tudo. E aí nós começamos a namorar, eu continuei morando na boate, fiquei 6 meses a mais na boate. Mas aí eu não era mais garota de programa, eu fui ajudar na cozinha. Eu fui pra cozinha ajudar. E o dono aceitou numa boa? Ele aceitou numa boa, né? Ele falou, não... acho que nem ele acreditou que aquilo ali ia dar algum fruto, que aquilo ia acontecer mesmo. Ele falou assim, já que tá querendo, né? Então, tipo assim, então vai. E aí fiquei lá, né, por 6 meses.
E durante 6 meses, eu frequentando os cultos, ia pra igreja, né? As pessoas me procuravam na boate, mas eu não atendia mais ninguém. Namorando sério. Eu falo assim que é de Deus, porque como imagina só, uma pessoa, uma ex-prostituta morando dentro da boate, convivendo com todo o ambiente. Indo pro culto toda semana. Praticamente todo dia, de Bíblia na mão, indo pro culto. Então as pessoas não entendiam. Eu acho que esses 6 meses que eu fiquei lá foi para ter muitas pessoas ver o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém. E aí esses 6 meses foi assim, de experiências com Deus e um detalhe, eu fui pra igreja numa quarta-feira, na quinta-feira eu já não usava mais nada. Droga, bebida alcoólica. Droga nenhuma, bebida alcoólica nenhuma, cigarro nenhum. Então assim, a minha libertação, ela foi automática, ela foi instantânea. No momento que eu aceitei Jesus ali naquela quarta-feira, quando eu percebi que eu não tinha fumado nem um cigarro, já era na quinta noite. Eu falei, gente, mas eu nem fumei um cigarro hoje. Então, assim, eu fui liberta totalmente. Depois desses 6 meses, não tinha mais como eu ficar lá na boate, porque o ambiente começa a ficar pesado. Então, assim, eu já tinha uma visão diferente, né? Eu já enxergava, eu já tinha um pouco de conhecimento da palavra. Então, assim, já não dava mais. Foi quando a gente resolveu ir morar juntos. Nós não casamos e fomos morar juntos. E passando 3 anos depois, eu continuava na igreja, ele também, só que nós não éramos casados. Então impedia muito. E um detalhe, Elisângela, é que veio o pacote completo, né? Como que é essa história? Teve o pacote completo. Teve o pacote completo. Porque quando ele fez a proposta pra mim namorar com ele já me disse que tinha 3 filhos, né? E aí que a pessoa que fosse para ser a companheira dele, ele queria também que cuidasse das crianças também. Então você não foi simplesmente... você tinha quantos anos? Eu ia completar 19 anos. Você não foi simplesmente morar com uma pessoa. Você foi morar com uma pessoa, você ganhou um marido, ganhou 3 filhos e você tinha 18 anos. 18 anos e não sabia nem fritar ovo. Não sabia nada, né? Então assim, tinha 15 dias que a gente estava morando juntos já vieram as crianças, né? Já vieram as crianças, aí foi aquela fase assim de adaptação muito difícil, não foi fácil, né? Aquela fase de adaptação. As crianças eram pequenas? A Jéssica tinha 8, o Gustavo 6 e a Jennifer 2, né? Nossa. Aí hoje a Jéssica tá com 25, fez ontem 25 anos, o Gustavo tem 21 e Jennifer 18. E hoje você já é vovó, E hoje eu sou vovó, né? Então, assim, Deus me presenteou, assim, eu falo que quando eu dou o meu testemunho, até eu mesmo fico surpresa com Deus, com o que Deus fez na minha vida. Porque a gente contando, fica assim meio vago. Às vezes a pessoa fala assim, mas será que aconteceu mesmo? Será que é verdade? Mas nós servimos um Deus que Ele transforma vidas. Né? Nós servimos um Deus que Ele pega lá do monturo, lá do lixo que ninguém mais quer, e Ele transforma. Então eu falo assim que o Senhor, Ele foi maravilhoso comigo. Né? Ele me deu um marido, me deu filhos, me deu neto. E hoje vocês se casaram? Você falou que tinha 3 anos. Aí nós ficamos 3 anos morando juntos, né? Eu não podia batizar, eu não podia cantar na igreja, eu não podia fazer nada na igreja, né? Como de fato não podemos fazer. Sim. E aí, um dia o meu pastor chegou e falou comigo que se eu quisesse continuar fazendo as coisas, eu teria que casar. Foi assim o dia, eu falo que foi o pior dia e o melhor dia da minha vida, que eu chorei tanto e depois eu sorri, porque foi no dia que Paulo decidiu, não, amanhã a gente vai marcar o casamento, né? E aí, quando teve foi pedido de casamento, aquela coisa, tudo. tipo, Gente, príncipe encantado. eu fiquei noiva dentro da boate. Eu morava na boate quando eu fiquei noiva. Uau. Então eu tive uma festa de noivado dentro da boate. Então, assim, Deus proporcionou tudo pra mim. Então, assim, eu nunca imaginava nem arrumar um marido, ainda mais ficar noiva, né? Ter tudo, assim. E aí, depois de 3 anos, a gente casou, né? Casamos no civil, casamos na igreja, né? Batizamos, né? E as crianças também começaram a crescer, né? Na palavra, dentro da igreja.
E Deus é maravilhoso. As coisas foram acontecendo assim e hoje é essa bênção. E hoje você é uma serva do Senhor, Sim. você vive para a obra, né? Você tem o seu trabalho secular, mas você Sim. vive para a obra, vive de contar o seu testemunho, né? Do que Deus fez na sua vida, da restauração que o Senhor fez na sua vida. Sim. Você ainda é muito jovem, né, Elisângela? E assim, eu queria te pedir que você deixasse uma palavra, deixasse o que o Senhor tocar no seu coração, uma oração, uma palavra, alguma coisa enquanto missionária, que você falasse para as pessoas que estão ouvindo o seu testemunho em casa, da grandeza desse Deus que a gente serve, do que Ele fez na sua vida, que esse tempo que Ele está te dando aqui agora para falar, que você fala o que vier ao seu coração, Amém. Do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele fez, né, e do que Ele ainda vai fazer. Amém. Eu entendo que quando Deus tem propósito nas nossas vidas, não tem como a gente correr daquilo que Deus tem para nós. Tudo que eu falei aqui, talvez muitos podem até pensar, mas é uma história que qualquer outra pessoa poderia contar. Mas o meu testemunho, ela não é uma história, ela é uma realidade, uma coisa que aconteceu. Eu vivi isso e, como você mesmo disse, tem muitas coisas que a gente não pode estar entrando em detalhes. Mas foi uma vida de sofrimento, uma vida de lágrimas, uma vida onde que eu achava que para mim não tinha mais expectativa nenhuma. Onde eu achava que eu ia morrer daquela forma. Porque as pessoas dizem, para quem usa droga não tem jeito, para quem prostitui não tem jeito, para quem tem uma vida errada não tem jeito. E hoje eu vejo que tem jeito para Jesus. Quando Jesus ele entra na nossa vida, é impossível a nossa vida continuar a mesma coisa. Porque eu sou esse testemunho vivo que ele entrou na minha vida e transformou. Por isso que eu falo que quando eu vejo as pessoas na rua, quando eu vejo um mendigo, quando eu vejo um drogado, até mesmo uma prostituta, eu me coloco no lugar daquela pessoa da mesma forma que Jesus colocou no meu lugar. Jesus Cristo, quando ele olhou para mim, ele não me viu uma Elisângela prostituta, ele não me viu uma Elisângela usuária de droga, ele me viu a Elisângela que eu seria hoje. Glória a Deus. Né? Transformada, liberta, com uma família abençoada, com um casamento abençoado, com filhos abençoados. As pessoas viram para mim e falam assim, mas você não vai ter um filho? Eu falo, quando for o propósito de Deus, eu vou ter, mas o Senhor já me abençoou com tudo. Né? O Senhor já me deu uma casa abençoada, um marido abençoado, uma vida ministerial abençoada. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje nunca desista de alguém da sua família. Às vezes o seu filho hoje se encontra nas drogas, se encontra na prostituição, o seu filho se encontra, ou seu marido, enfim, talvez tenha alguém da sua família que está passando por alguma necessidade hoje. Eu quero dizer que você continue acreditando no Deus que você serve. Continue acreditando que Deus vai fazer um milagre. Para mim não existia mais esperança, mas o Senhor, Ele me enxergou, o Senhor me resgatou e o Senhor me fez uma nova mulher na presença dEle. Hoje, às vezes, eu ando na rua, eu ando de cabeça erguida para quem andava com vergonha. Né? Hoje eu ando na rua, eu tenho orgulho de mim mesma, não orgulho por vaidade, de nada disso, mas orgulho de dizer que eu sou filha de Deus. E ver que as pessoas olham para mim e reconhecem isso também. Porque não adianta nós sermos cristãs e nós não transparecer a luz que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Continue crendo na promessa do Senhor, continue na presença do Senhor, continue adorando ao Senhor. Se hoje está difícil, não se preocupe, creia que amanhã o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Elisângela, não pode chorar. Te agradeço muito mesmo por você ter aceito meu convite. É uma honra para mim te receber aqui. E como sempre, você edifica muito a minha vida. Eu sei que você edificou a vida das pessoas que estão ouvindo o seu testemunho em casa também.
Eu gostaria de orar por você. Eu não fiz nenhuma oração ainda nesse programa. Aliás, eu não fiz em nenhum deles. Eu queria orar pela sua vida. Amém. E eu queria orar pela vida daqueles que estão em casa, porque nem sempre você não é uma prostituta, você não é um drogado, mas de certa forma você se sente excluído. Eu falo isso porque eu me sentia e algumas vezes eu ainda me sinto. Então eu gostaria de orar por nós todos que nos sentimos assim, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Amém. 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 Senhor, nós nos colocamos na sua presença, Pai. Sim, Pai. Primeiro para te agradecer. Senhor, os teus planos são maiores do que os nossos, Senhor. Só o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida da Elisângela, Senhor, por ela poder agora edificar a vida de tantas outras pessoas. O Senhor a tirou de lugares baixos, lugares escuros, mas o Senhor a levantou não para que a honra seja dela, mas para que a honra seja sua. Senhor, visita agora não só a vida dela, mas a vida de todos aqueles que estão em casa e que por algum motivo, todos aqueles que estão assistindo esse programa e que por algum motivo se sentem também menores que os outros. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração das pessoas que estão nos assistindo. O Senhor sabe cada lágrima derramada, o Senhor sabe as dificuldades e as dores de cada um que está aqui assistindo esse programa, Senhor. E eu te peço que visita, Senhor, e entra com provisão na vida deles, que seja uma provisão financeira, que seja uma provisão na área da autoestima, mas principalmente que seja uma provisão de amor, Senhor, porque é o seu amor que transforma vidas, é o seu amor que vai fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. E foi o seu amor que resgatou e restaurou a vida de Elisângela, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e peço, Senhor, que o Senhor continue usando este vaso para a sua honra e glória. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também a você que acompanhou esse testemunho. Espero que você possa ter sido edificado. E eu queria te dizer que o Senhor tem um plano para a sua vida. Independente daquilo que está acontecendo hoje, independente daquilo que você consegue ver, porque muitas vezes a gente não consegue ver. Como já foi dito aqui em outros programas, o Senhor te fala o projeto dele, mas Ele não fala como vai fazer. E às vezes, no meio do percurso, a gente não consegue ver como vai ser possível acontecer aquilo que Ele nos prometeu. É verdade. Mas Ele é fiel e Ele tem um plano para a sua vida. Ele te chama para que você venha como você está. Ele te ama do jeito que você está, Ele te escolheu do jeito que você está. E Ele vai transformar a sua realidade, assim como Ele transformou a da Elisângela, assim como Ele tem transformado a minha, assim como Ele tem feito a mudança na vida de centenas de milhares de pessoas que deixam Ele agir. E é isso que Ele vai fazer na sua também. Eu te convido para que você busque esse Jesus. Eu não estou te convidando para mudar de religião, eu estou te convidando para mudar de vida. Estou te convidando para viver a plenitude da sua vida, para entregar ela àquele que pode fazer toda a diferença na sua vida. Amém? E eu te convido também para que você esteja com a gente no próximo programa, que com certeza teremos outros testemunhos que vão edificar a sua vida. O programa de amanhã vai ter um testemunho impactante. É tão difícil de falar do programa de amanhã, porque cada programa tem sido mais abençoado. E eu acho que eu sou a mais abençoada, Amém. Porque eu estou aqui ouvindo e segurando para não chorar. E eu te convido para estar aqui também compartilhando desse momento comigo. E que o Senhor possa te alcançar onde você está. Amém? Muito obrigada por ter participado com a gente, por ter aí do outro lado ouvindo. Quem sabe a gente vai estar contando aqui um dia o seu testemunho. Eu fico te aguardando, porque o programa Aliança com Você é uma aliança com você, é uma aliança do Senhor com você, é uma aliança nossa com você, de levar até você, onde você estiver, aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, aquilo que Ele fez na vida de outras pessoas e vai fazer na sua também. Obrigada e até amanhã.